Você sabe qual é o seu formato de rosto? Sabe qual é a armação mais adequada para você? Nesse vídeo a gente vai abordar finalmente o tema visagismo. Então vamos falar de óculos? Meu nome é Matheus Porto e hoje a gente está aqui para falar sobre o visagismo. A gente vai falar sobre essa palavra francesa que faz a união de duas palavrinhas, que é visage e ismo. Visage, no caso, seria em relação ao rosto. E ismo seria a questão estética. É uma união de palavras que a gente aportuguesou e colocou no nosso dicionário. E a gente tem aqui um conceito bem interessante de você poder prestar atenção na sua próxima troca de óculos. A primeira questão que a gente tem que abordar é qual a impressão que você quer causar. Se você quer trazer uma expressão mais séria, se você quer trazer uma expressão mais suave, se você está num ambiente mais rígido e rigoroso, como uma situação empresarial. Stand up. Hi everyone, my name is Pam and I wear glasses. Ou se você está num momento descontraído de lazer com a sua família. O segundo ponto que é muito importante da gente sempre falar é você sustentar o estilo da armação. De nada importa que a estética dela seja perfeita e mais adequada para o seu formato de rosto se você não se sente bem com ela. Principalmente quando você não está com a armação mais adequada para o seu formato de rosto. Um perfeito exemplo seria o Jô Soares. As armações redondas e ovaladas não são as armações mais adequadas para o formato de rosto que ele tem, mas é o que ele gosta de usar, ele sustenta o estilo, então tá tudo certo. Então, uma coisa muito importante de você ter em mente é que você sustente o estilo, você se sinta bem com o que você está vestindo naquele momento. Antes de seguir com o vídeo, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal, dar um like no vídeo, comentar. É muito importante que vocês comentem para eu saber exatamente o que vocês precisam de informação e a gente poder trocar as ideias de uma forma bem tranquila. Eu estou sempre muito atento a todos os comentários que estão sendo recebidos pelos nossos vídeos e sempre respondendo o mais rápido que eu posso. Bom, agora vamos falar finalmente sobre o visagismo facial. A gente tem que entender que basicamente nosso rosto se divide entre três áreas. São elas as linhas dos olhos, a área nasal e a inframaxilar. Quando você tem uma perfeita noção sobre essas três áreas do seu rosto, você consegue determinar de uma forma mais apurada qual o formato de rosto que você se enquadraria melhor. A premissa do visagismo seria criar um contraste entre o formato da armação com o seu formato de rosto. Basicamente, um rosto redondo tem que ser uma armação com linhas muito bem marcadas, como o quadrado, o retangular. Então você teria um contraste do formato de rosto da pessoa com o formato da armação que ela escolheu. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um dos formatos e como você conseguiria distinguir muito bem eles. Mas a princípio você tem que entender que existe um contraste que necessitaria ser feito entre a armação e o rosto que você tem. O meu formato de rosto seria chamado de triângulo invertido, onde existe uma marcação inframaxilar que compõe o meu rosto, determinando qual é o formato que ele mais se assemelharia. Você consegue observar por 99% dos vídeos que eu fiz, nenhuma das armações era exatamente quadrada. Todas elas tinham nuances arredondadas, fazendo um contraste com o rosto que eu tenho. Então isso faz com que a gente consiga privilegiar as linhas do nosso rosto com a armação que a gente tem escolhido de usar. Quando você for analisar o seu formato de rosto, seria interessante que você tirasse uma foto de si mesmo e você conseguisse setorizar essas três áreas que a gente havia falado anteriormente. Fazendo isso, você consegue identificar qual formato de rosto que você tem com os padrões que existem. Mas você tem que entender que aquilo ali não é exatamente o teu formato de rosto, é algo que se assemelha, justamente porque nós não somos feitos em fábrica, então a gente tem o nosso formato de rosto que é um formato único, só nosso. Mas a gente vai falar aqui sobre os rostos mais comuns que a gente consegue identificar. O primeiro formato de rosto seria o redondo, onde você não observa nenhuma parte retilínea do rosto da pessoa. Quando você observa isso, muito provavelmente ou o rosto dele é ovalado ou é redondo. O segundo formato seriam os formatos de rosto quadrados, onde você observa que a linha dos olhos da pessoa é muito semelhante à linha inframaxilar dela. Quando você percebe uma linha reta, provavelmente o rosto daquele usuário seria um rosto quadrado. E a gente vai falar aqui sobre quais armações mais se adequam aos formatos de rosto que a gente conhece. O primeiro seria o ovalado. As armações mais interessantes seriam as armações quadradas e as armações retangulares,
para justamente fazer um contraste com o formato de rosto daquela pessoa. O segundo seria o rosto triangular. O rosto triangular, você precisa de armações com um formato um pouco mais arredondado, justamente para fazer um contraste. Se você tem um rosto quadrado, as armações mais indicadas para você são as arredondadas e as ovaladas. Aquilo ali vai fazer um contraste bem interessante com as linhas retas que você tem na sua imagem facial. Então é isso, espero ter dado mais uma ferramenta para que vocês possam escolher o óculos de vocês de uma maneira bem consciente. E eu te espero no próximo vídeo.